E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Bora lá. Hoje a gente vai mergulhar numa teoria, digamos, um tanto peculiar. Quê? A teoria de que o Donald Trump seria um viajante do tempo. Opa! Essa eu quero ver. Parece que é coisa de filme, né? É de primeira, até parece. Mas tem uns fatos, digamos, curiosos que estão alimentando essa conspiração toda. Que fatos são esses? Me conta mais. A história começa lá no final do século XIX, bem antes do Trump que a gente conhece nascer, Sério. com 2 livros. Ah, entendi. Que livros são esses? Um deles é o Barron Trump's Marvelous Underground Journey e o outro, The Last President. E o que eles têm a ver com o Trump? Os dois foram escritos pelo mesmo autor, um cara chamado Ingersoll Lockwood. Ah, mas e o Trump? Calma, calma. Yeah. Muita coincidência para ignorar, te garanto. Tá bom, que você me deixou curioso. O primeiro livro, Barron Trump's Marvelous Underground Journey, conta as aventuras. Adivinha de quem? Barron Trump. Isso, do jovem Barron Trump. E o mais bizarro é que esse Barron do livro tem uma aparência muito, mas muito parecida com o filho do Trump. O Barron Trump da vida real. Espera aí, você tá dizendo que tem um personagem num livro de mais de 100 anos atrás que é a cara do filho do Trump. Exatamente. As ilustrações são assustadoramente parecidas. Caramba, isso é no mínimo estranho. E não cara. para por aí. No livro, o Barron ainda tem um mentor chamado Don. Tom, tipo Tem. Tom. Ah. É. Aí que a teoria da conspiração começa a pegar fogo, né? É muita coincidência junta, né? Qual é a do segundo livro? The Last President também contribui para esse mistério todo. A trama gira em torno de um empresário nova-iorquino que, adivinha, Vira presidente. bingo. E logo em seguida, Nova York entra num caos total. Nossa! E o título, né, The Last President? Será que tem alguma relação com o fim do mandato do Trump em 2024? Boa pergunta. Tem gente que liga esse título a uma profecia de um vidente argentino famoso, o Benjamin Solari Paravicini. Nunca ouvi falar. Ele previu várias coisas, e uma delas era que um homem orquestra seria o último presidente. E a galera acha que esse homem orquestra seria o Trump. Exatamente. Que doiseira. É, a gente junta as peças. Livros com coincidências bizarras, profecia sinistra. Fica difícil não se perguntar se o Trump realmente sabe de algo que a gente não sabe. É, realmente muita coisa estranha. E qual é a próxima parada nesse deep dive? A gente vai investigar essa tal profecia do Paravicini. Quem era esse cara? Porque ele era considerado confiável. Beleza, vamos nessa. Esse Paravicini era como posso dizer? Um artista plástico e poeta argentino. Ah, tá. Ele ficou famoso por quê? Ele fazia umas psicografias, desenhos e textos, sabe? Psicografias. Tipo, mensagens do além. Isso! Ele dizia que recebia inspiração de entidades espirituais. E as pessoas acreditavam nele. Acreditavam. Ele fez várias Legal. acreditavam. Algumas sim, inclusive sobre eventos mundiais importantes. Eita, tipo quais? Ah, ele previu a ascensão do nazismo, a Segunda Guerra Mundial. Caramba! E a galera, na época, ficava de queixo caído. Ele virou uma figura polêmica, claro. Dá pra imaginar. Mas com muitos seguidores. Até hoje, aliás. Nossa. Então ele meio que, Era o Nostradamus argentino. entendi, fazendo previsões enigmáticas que... E as pessoas tentam decifrar até hoje. E essa profecia do homem-orquestra. É uma das que mais chama atenção, né? Principalmente depois da volta do Trump ao poder. Pois é. É. Aí junta tudo, né? Livros, profecia, coincidências. E a gente volta para a teoria da viagem no tempo. Se o Trump realmente tivesse acesso a essa tecnologia, Será que ele saberia de algo que a gente não sabe? será que a profecia do Paravicini se concretizaria? Olha, a gente precisa ter cuidado, né? Para não se perder no meio de tanta teoria. É importante analisar tudo com calma. Sem tirar conclusões precipitadas. Mas que essas coincidências são instigantes. Ah, isso são? Mas e o Tesla? Ele realmente teria conseguido viajar no tempo. A história do Tesla é fascinante. Ele é um gênio, né? O visionário. À frente do seu tempo. Com ideias. Pareciam impossíveis na época. Acho que depois. Se concretizaram anos depois. É verdade. Então não seria tão absurdo assim. Pensar que ele descobriu algo sobre viagem no tempo. É. Mas por enquanto são só especulações. A gente precisa de mais. Provas. Mas vamos imaginar, só por um instante, Que essa hipótese seja real. se ele realmente viajou no tempo. Será que ele deixou pistas? E se o Trump, através do tio, Teve acesso a essas pistas. será que isso explicaria algumas das suas Você ações? queria uma reviravolta e tanto, né? Imagina, um presidente dos Estados Unidos. Só acesso a segredos do futuro. Daria um filme, né? Ou melhor, uma série. Verdade. Mas antes de a gente se aprofundar mais nessa toca de coelho, acho que é importante a gente entender melhor Quem era esse Nikola Tesla?
Quais foram suas maiores invenções? E como ele chegou a essa suposta descoberta da viagem no tempo? Isso aí. Então vamos voltar um pouco no tempo. E mergulhar na história. Um dos inventores mais brilhantes e misteriosos de todos os tempos. Verdade, é. O The Last President conta a história, né, de um empresário de Nova York que vira presidente e logo depois a cidade mergulha num caos total. Parece familiar. Nossa, é verdade. É bem parecido com o que tá rolando nos Estados Unidos, né? As eleições de 2024 foram tensas, pra dizer o mínimo. É. Teve muita polarização, protestos violentos. Tem várias cidades, Nova York, inclusive. E tem mais. No livro, esse empresário era descrito como um líder populista, sabe? Que se aproveita do medo e da raiva das pessoas para chegar ao poder. Caramba, é muita coincidência. Ficção parece ter previsto a realidade, né? É, mas a gente tem que lembrar que o livro foi escrito em 1896, né? Era uma época de muita instabilidade nos Estados Unidos, tanto social quanto politicamente. Faz sentido. Então é possível que o Lockwood estivesse só, refletindo as ansiedades da época dele, que por acaso se repetem hoje em dia. Questões sociais, o medo do futuro. São temas que se repetem ao longo da história, né? É verdade. E o mais bizarro é que essas mesmas ansiedades hoje estão relacionadas ao Trump. Exatamente. Será que a gente pode interpretar esse The Last President como alerta? Alerta. Sobre os perigos do populismo, da manipulação das massas. E da erosão da democracia? Isso. Pode ser. Faz sentido. E será que essa história do último presidente tem a ver com a profecia do Paravicini? É do Homem Orquestra, né? É. Essa profecia aí é um prato cheio para especulações, né? Tem gente que acredita que o Trump seria esse Homem Orquestra. Sério. E que a volta dele ao poder seria um sinal de que, sei lá, alguma coisa grandiosa vai acontecer. O fim do mundo. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Pra não cair na onda do sensacionalismo. Manter os pés no chão. Analisar as coisas com um pouco de ceticismo, sabe? Ninguém sabe o que o futuro nos reserva. E é isso que torna a vida interessante, né? Os mistérios, as coincidências. A gente busca respostas, tenta conectar os pontos. A gente quer entender o que tudo isso significa. Exato. E essa busca por conhecimento, essa curiosidade. É o que nos move, né? É isso aí. Então, no fim das contas, o Trump é um viajante do tempo. Boa pergunta. Ele está manipulando os eventos com base em informações do futuro. Ou tudo isso não passa de uma grande coincidência? Acho que essa pergunta, cada um tem que responder por si mesmo. A gente deu as peças do quebra-cabeça, as informações, as teorias, as conexões. Agora é com você, ouvinte. Monte o seu próprio cenário e tire suas próprias conclusões. Exatamente. Continue pesquisando, questionando, buscando diferentes pontos de vista. E quem sabe um dia a gente descubra a verdade por trás desse mistério todo. É isso aí. Valeu, pessoal. E fiquem ligados que o The Deep Dive volta em breve com mais mistérios e enigmas para a gente desvendar. Até a próxima.